Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores, bom dia, mais uma vez aqui no nosso Bom Dia com Ivan Martins, que acontece aqui no Instituto Ivan Martins, dentro do Consciência Paranormal, falando de espiritualidade, paranormalidade, e só sei que nada sei, né? E nesse nada saber eu vou aprendendo e desaprendendo. A vida é muito mais sobre desaprender velhas regras, velhas sabedorias, entre aspas, né? Temas mentais que muitas vezes nos mantêm presos a essa roda de samsara pela nossa ignorância do que é Deus. Então não venho aqui como professor, como mestre de ninguém, porque não sou, simplesmente não sou, né? Eu sei até que muitos se colocam nessa condição, mas não eu. Eu sou só um aprendiz, né? Um eterno aprendiz nessa escola da vida, tentando aprender um pouquinho, todos os dias, melhorando um pouquinho. E puxando vocês junto, né? Para que a gente, puxando no sentido que quem quiser caminhar, né? Porque eu não carrego ninguém também. Então quem quiser caminhar, venha. Peça a nossa caminhada e vamos despertando juntos. Desculpe aí, eu cheguei um pouquinho mais tarde hoje, que eu estava em viagem, cheguei de viagem para a gente fazer essa live direto para cá. E é o seguinte, a gente depende de aparelhos. Aparelhos dão pano na última hora, né, Rafael? Sim, com Aí certeza. cai a live, vira uma maravilha, né? São milhões de fios, milhões de interligações, de repente, uma afrouxadinha num fio desse, um cabo, e lá vai pro cacete, que nem diz, lá vai pro pau a nossa live. Beleléu. E lá vai pro dedéu, né, que nem diz o Rafael. Rimou. É. Então a gente hoje teve um probleminha, nós já solucionamos. Tá tudo bem aí com o som, tudo bem com a imagem, vocês estão conseguindo ouvir, ver direitinho, né? Dá o feedback de vocês aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que são as reencarnações paralelas, né? Reencarnações paralelas. Esse é o assunto de hoje, Rafael? É isso mesmo. Qual que é o título que nós colocamos hoje? Rafael coloca e eu disserto sobre. Vivemos em dimensões e reencarnações paralelas ao mesmo tempo. Simultaneamente. Então, vai ser esse um assunto delicado, um assunto que muitas vezes bate de frente, né, com as antigas crenças, mas é um assunto que a gente vem trabalhando, a gente vem moldando, né, para chegar a isso hoje e os assuntos que são abordados daqui em diante. Isso é maravilhoso a gente poder falar sobre. Bom, antes, porém, né, é uma satisfação estar aqui com vocês, gratidão por estarem aqui. Vamos lá, entre o perdão e o despertar espiritual, o livro de cabeceira, para quem deseja o salto quântico, para quem deseja sair, né, dessa roda de samsara, sair dessa roda de sofrimento das reencarnações, para que a gente possa realmente reencarnar em situações diferentes, né, mais positivas, mais conscientes, porque o amor existe, a bondade existe, o paraíso existe, não o paraíso religioso, mas o paraíso espiritual existe. Nós chegamos a um ponto de aprendizado tão alto que nós podemos simplesmente viver aquilo que Jesus disse: sejam felizes. Não é? Nós podemos chegar a esse ponto, mas nós precisamos deixar para trás os nossos pesos, não é? Os nossos acordos de sofrimento. Então é o que eu sempre coloco, o ponto A, o ponto B, onde eu estou. O que eu estou pensando da vida, né? Como eu estou agindo com a vida? Tudo dói em mim? Como assim? Tudo é contra mim nesse mundo, não é? Ai, 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 pobrezinho de mim. E preso nessa roda de samsara, cada vez mais preso, né? Que a roda de samsara é como se fosse uma areia movediça. Quanto mais você esperneia para sair dela, mais você afunda, né? Sai quem tem consciência e acha um galinho para se pendurar, né? Porque com esse galinho a gente vai pegando, vai arrastando, e é cheio de espinhos, hein? O caminho do despertar é cheio de espinhos. Mas uma vez entendido, os espinhos vão saindo, né? Então é sobre isso que é esse livro. Então, se você está doente, é falta de perdão. Se você está angustiado, é falta de perdão. Se você está... Tem algo mais em que eu possa ajudar? Gente, quando larga o celular ligado, dá nisso, né? Vocês sabem, né? A Siri resolve... Eu não tenho um telefone para esse contato. A Siri resolve começar a marretar, a conversar comigo, né?
Vamos lá, já tá. Não farei. Fica quietinha, Siri. Fica quietinha, Siri. Então, o despertar espiritual passa por isso, né? Passa por essa consciência, passa por essa transformação. Simplesmente eu saio do ponto A e volto para o ponto B. Saio da escuridão e volto para a luz. Né? Então, se você deseja esse salto quântico, nós estamos aqui. Entre em contato, né? Pode falar comigo, pode falar com o Rafael, pode falar com o Cristiano, pode falar com o Lucas, e nós enviaremos esse livro para qualquer lugar, né? Do Brasil ou do mundo. Não existe em outro lugar. Existe no meu site, no institutoivanmartins.com.br, é só entrar também e adquirir, mas quem mora fora do país não tem como, só com a gente, né, Rafael? Só conversando diretamente com a gente, tá certo? E vamos lá, agora sem Siri, né? Sem celular ligado, né? Sem celular ligado, porque a Siri, se você precisar dela, não te responde não, mas se você começar a conversar sozinho, ela já me fez perder alguns programas de televisão, viu? Né? Que eram gravados, ela já me fez perder alguns programas de televisão. A gente esquece, dentro da bolsa ela começa a falar, não tem jeito. Vamos lá então, gente. Vamos dar bom dia primeiro, né? Só os recados, gente, ainda estou com sono ainda. É só dar os recados ainda. O nosso evento dos anjos está marcado agora para o dia 18, né? Vai acontecer dia 18. Ainda dá tempo de fazer a inscrição, né? Faça a inscrição, more você onde morar, né? Se você está fora do país, pode fazer também. Muita gente fora do país vai fazer. Tem muita gente conosco nesse processo, nesse evento. Ainda dá tempo de você convidar uma pessoa, né? Cada pessoa é uma inscrição. Aqui ou no exterior é a mesma coisa. Então convide pessoas também para participarem, né? E todos receberão dias antes, né? Como entrar para assistir, porque é fechado, né? É só para quem se inscreveu. E você que é aqui de São Paulo, não perca também, né? Confirme sua inscrição e venha se juntar a nós. Então é isso, né, Rafael? E vamos dar bom dia. Bom dia, pessoal. A Isabel tá com a gente. A Iandra mandou um superchat. Bom dia, querida Egrégora. Gratidão. Bonise tá com a gente. A Conceição. A Ivana Maria. A Vivian também com a gente. A Vivian mandou um superchat pelo WhatsApp. Peraí. Gratidão, isso mesmo, ela mandou um superchat no WhatsApp. Bom dia, família, gratidão por esse dia, abraço. Gratidão, querida. Aniele tá com a gente, Darcy Mendonça, Cristina Maria, Lia Martins, a Cremilda sempre com a gente, mandou um bom dia a todos pelo superchat, gratidão, querida. A Marisa Ugnax com a gente também sempre, Carmen Preze, Rosemary Takahashi, Janete Cardoso, Celi Garcia mandou um superchat. Bom dia, meus amores. Feliz semana para todos. Beijo. Obrigado, querida. Marta Paiva mandou também. Bom dia. Carla Azevedo mandou pelo superchat. Bom dia, boa tarde. Gratidão. Obrigado. A Janaína tinha comentado que ontem não apareceu a live. Ontem a gente não teve live. Por isso não apareceu. Ontem a gente Eu tinha avisado na sexta-feira que eu faria uma viagem de trabalho. Já avisou na sexta e também eu avisei no grupo. A Marta Monteiro tá com a gente. Céu Carvalho mandou um superchat. Bom dia, família abençoada. Uma excelente semana a todos. Gratidão. Querida. Oswalter também com a gente. Vinícius Lotardo também. A Nilva. A Iracema mandou boa tarde a todos, um abraço grande, obrigado, querida. Gratidão, querida. Quem mais? Vamos ver. A Michele também com a gente, a Silvane. Quem mais? A Iracema mandou outro superchat, boa tarde a todos, abracinhos, Iracema, muito obrigado. Gratidão, querida. A Conceição mandou um superchat, hoje está difícil fazer superchat. Acho que deve ser o sistema do YouTube que é complicado, tem dia. O YouTube tem dia que... Só por Deus. Isso. Gratidão, querida, pelo superchat. Gratidão. A Ângela Santos, Jana Lobinha e a Aline Souza também com a gente. Que bom, gente. Que bom estarem aqui. Que bom dia, boa tarde para quem é de fora. Muito bom ter vocês aqui, né? E vamos que vamos.
Lembrando sempre que vocês podem mandar esse link para outras pessoas, isso é importante. Eu vejo que vocês têm mandado, inclusive, tá? A gente sabe quando manda, porque tem, né? A gente tem como saber isso dentro do algoritmo. E é muito importante isso. Você viu, Rafael? Já inclusive melhorou a visualização. Verdade. Né? Isso é sinal de que vocês estão semeando. Sim. Né? Não, mesmo no YouTube. No YouTube também, sim. Né? E no Instagram também, muita gente colocando um aviãozinho lá, né? Mandando para alguém. Isso é muito importante. Isso traz sempre pessoas novas, né? Para estarem colaborando, né? Com essa nossa caminhada. Cada irmão, cada irmã que chega, né? É mais alguém para ajudar no caminho, né? Todos juntos fica bem mais fácil caminhar, né? Essa que é a ideia. Trocando sempre com vocês. Bom, gente, hoje é uma live sobre abrir a mente, né? Para algo um pouquinho mais profundo, vai um pouco além, né? Daquele arroz com feijão de todo dia, né? Quando se fala em reencarnação. Né? Então nós estamos falando só de reencarnação aqui hoje, né? Com o passado e futuro. Nós estamos falando de vidas acontecendo agora, ao mesmo tempo. Né? Porque a base da reencarnação é exatamente isso, né? Vidas que são vividas durante a eternidade, né? Nesse caminho do aprendizado. Mas nós reencarnacionistas, fomos orientados a crer que é uma vida por vez, né? Como se a alma coubesse, né? Simplesmente num corpo humano, numa máquina biológica. Né? Então a gente tem que ir um pouquinho, né? Um pouquinho mais além. O que é essa reencarnação simultânea, né? Não é uma fila, que parece que é uma fila, né? Uma atrás da outra, aquela fila indiana, uma enxergando a outra, ela é um campo. Então, mais uma vez, não é linear, é circular, né? Então, o espírito não espera uma vida terminar para começar outra, como nós sempre somos ensinados, né? Ele se expande. Então, você pode estar vivendo aqui e, ao mesmo tempo, vivendo em outras realidades, outro tempo, outro corpo. Isso traz muitas complicações, né? Teológicas, né? Quando a pessoa quer pegar pela ciência, isso traz complicações morais. Aí, se for um kardecista, vai achar isso um absurdo, né? Vai achar isso completamente fora da casinha, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, em nosso lar, essa coisa toda, e eles falam, não, mas o nosso lar é um lugar, um canal acima do que nós estamos vivendo, né? Eu digo para as pessoas, olha, o nosso lar como um lugar de chegada, ele não existe. Mas será que a compreensão do nosso lar não é exatamente isso? É quando a pessoa desencarna e a consciência dela volta para um outro lugar onde ela está vivendo? Sim. Né? Já pararam para pensar nisso? O nosso lar não é um lugar de chegada, de descanso, mas é uma outra realidade. Eu nunca desacreditei no nosso lar. A questão é como se acredita nesse nosso lar. Nós estamos projetados em várias vidas. O nosso lar pode ser uma dessas vidas. E nós podemos voltar para lá, sim, conscientemente, para uma vida ainda encarnada. Porque essa vida desencarnou. Então nós podemos voltar para esse lugar. Já falei e vou repetir. Deve ser um lugar chato demais se fosse a eternidade. Ficar jogando milho para pato deve ser a pior coisa do mundo. Comendo só sopa, pô. Comendo sopa de água, gente, não dá. Sopa de água, né? Sopinha de água, né? Sopinha de água benzida não dá, né, gente? Não dá. Não dá. Até que seria bom passar uns diazinhos, né? Mas 2, 3 dias, pra né? Meditar, sim. Para meditar, mas 2, 3 dias já seria, né? A pessoa fica lá 300 anos, misericórdia, né? Então, vocês vejam que eu não discordo. Chico Xavier falava no nosso lar. Quem sou eu para discordar de Chico Xavier? Só que, como o próprio Espiritismo diz, as verdades são reveladas aos poucos, né? E não é um revelador.
É cada um de nós que vai revelar parte dessa verdade durante a vida, né? Então, são consciências fragmentadas da mesma essência, pedaços da alma, né? Pedaços da essência, vivendo experiências diferentes que se conectam, né? Elas vão se conectar de alguma forma. É aquela coisa que a gente sente, né? Que tem alguma coisa acontecendo com a gente, não está acontecendo nada, são essas vidas. A gente sente saudade do que não viveu, são essas vidas. A gente tem os déjà vu ou déjà vu, como vocês preferirem. O que é isso? É a consciência de que alguma coisa nós já vivenciamos, nós já vivemos. Vidas passadas ou vidas paralelas, né? Ivan, então não tem a reencarnação como nós entendemos? Tem, mas existe elas de várias maneiras, em várias dimensões, em vários planos, né? Então essas realidades paralelas, gente, não são teoria, são vivência, né? Cada um escolhe, né? Cada um escolhe o que quer e cada escolha que você faz abre uma linha, não tem como. Cada emoção intensa cria uma conexão. Então existem versões suas que seguiram outros caminhos. E todas continuam existindo. Isso é uma das coisas mais sérias, né? Porque essas realidades não estão separadas, elas estão entrelaçadas o tempo todo. São como as moiras, né? Gregas, né? Que teciam a linha do tempo. Nós somos as nossas moiras, nós traçamos essas linhas do tempo. E nós vivemos como aranhazinha na teia. O mosquitinho que cai lá no final da teia, nós percebemos aqui. Então tudo está entrelaçado o tempo todo. Então, às vezes você sente um medo que você não consegue explicar, né? Quem nunca sentiu um medo terrível, né? E não sabe explicar? Medo de avião, medo de altura, medo de aranha, medo de barata, medo de qualquer coisa. Eu mesmo tenho horror a barata. Barata voadora, então, para mim, né? Eu não sei se eu tenho nojo, se eu tenho medo, se eu tenho pavor, né? Eu não vou chamar nenhuma mulher para matar a barata para mim, né? Porque tem homem hoje em dia que trepa no tamanco mesmo e a mulher que corra, né? A mulher que lute. Mas isso aí é fobia. Não é porque ele é menos homem, é porque é fobia mesmo, né? De onde vem essa fobia? Né? Pessoas que não podem ver uma lagarta, não podem ver uma lagartixa, não podem ver nada. Pessoas que o incêndio está lá do outro lado, ela está sentindo a queimadura aqui. Né? Pessoas que sentem conexão imediata com alguém. Nós sentimos muito isso. Né? Aquela conexão, Vocês nunca fizeram uma viagem que vocês conheceram alguém que vocês ficavam assim, pedindo para não acabar a viagem, tão boa que estava a conversa, estava aquela... Aí parece que a despedida de uma pessoa que você conhece há 1000 anos. Sim. Essas pessoas estão na sua linha do tempo, né? Então isso pode não ser dessa vida, pode ser de outra vida que está acontecendo agora também. Uma outra vida paralela. Então é um assunto muito amplo, é um assunto muito complicado de se lidar, porque as pessoas só vão ter acesso a isso dentro de uma espiritualidade livre. Não é isso? Então, nessa espiritualidade livre que nós falamos o tempo todo, não existe prisão de crença, gente. É uma das coisas que às vezes a pessoa vem aqui para confirmar os evangelhos, vem aqui para confirmar o espiritismo. Nós não temos religião aqui, né? Nós somos seres livres, somos seres pensantes, livres pensadores, né? A cabeça foi feita para pensar, senão a gente era só escrever, né? E pronto, estava tudo dito. Né? Mas nós somos seres pensantes. Você não precisa aceitar um sistema fechado. Né? Você não precisa aceitar. É melhor você absorver, né? Observar, absorver, sentir, experimentar. E quando você se permite, né, esse vivenciar, você começa a perceber que a sua alma é muito maior, né, do que essa identidade atual, consciencial que você tem. Né? Você é muito mais do que a sua consciência alcança. Você não é
só essa história. Você é um campo de experiências acontecendo em múltiplas dimensões. E isso incomoda bastante, né? Porque nós queremos ter o controle, né? Nós não controlamos nada, absolutamente nada, né? Então, vidas simultâneas você pode entender como um aprendizado expandido. Nós somos o centro, né? E nós lançamos os nossos tentáculos mentais em vários planos para o aprendizado. Esse é o grande, né? É a grande história. Então, imagine assim, olha. Enquanto você aprende sobre paciência aqui, uma outra versão sua pode estar aprendendo sobre coragem. Pode estar sendo colocado, porque como é que a gente aprende sobre paciência? Vivenciando a paciência, experimentando a paciência e aprendendo a ter a paciência seletiva. A minha paciência é totalmente seletiva. Eu tenho pavor quando me pergunta 3, 4 vezes a mesma coisa. Mas aí eu dou um sorriso e respondo do mesmo jeito. Porque eu aprendi que se eu não fizer isso, o nome disso é arrogância. Porque eu tenho facilidade de aprender certas coisas, você tem a facilidade de aprender outra. De repente eu nem vou conseguir aprender o que você aprendeu. Então como é que eu posso não ter paciência? Eu vim para aprender paciência, né? E coragem é a mesma coisa. Então enquanto você enfrenta perdas nessa vida, outra versão sua pode estar vivendo abundância, recebendo e vice-versa, né? É onde muitas pessoas estão vivendo abundância aqui e com medo que falte terra embaixo dos pés, né? Não tem por que ter medo de falta, mas é porque está sentindo falta em algum lugar, né? Em alguma outra existência. E tudo isso alimenta o mesmo espírito, né? O aprendizado não é linear, gente. Ele é multifacetado, simultâneo e integrado. Assim como o tempo ele é circular. Eu creio que nós temos a capacidade de voltar no tempo e corrigir coisas. Tudo é aqui, agora. Eu creio que nós voltamos no tempo em vidas passadas da nossa própria vida, ou seja, o que eu vivi ontem já é passado dessa vida. E eu creio que eu posso estar repetindo no dia de hoje para ver se conserta, para ver se aprende. Eu creio muito nisso. Quando eu falo para vocês que céu e inferno são concepções humanas, né? Porque a vida é muito mais do que um céu, do que um inferno, do que uma condenação, uma premiação. É sobre isso que eu estou falando com vocês. Então, a gente tem que pensar como é que essas vidas se cruzam na vida atual, né? Os déjà vu, né? É aquilo que você você sente, eu já vivi isso, gente, eu já estive aqui. Gente, eu já lembro dessa história, eu já vi essa pessoa me falando isso, né? E a gente pergunta, tá, se eu tô passando pela segunda vez, o que eu fiz da primeira? Aquela resposta que você não precisava dar pra pessoa. É aquela atitude que você não precisava ter tido e você tem, né? Mas daquela vez você fala, opa, peraí, não. Já vi você só, não vale a pena. Deixa eu falar sozinho, né? Eu não vou me envolver nisso. Não é isso? Porque tem gente que paga pra se meter em confusão. Tem gente que faz as coisas só pra se meter em confusão, encrenca, uma briga. Tem gente que adora, né? E já faz provocando mesmo. Então são realidades paralelas que vão se repetir em um loop, né? As pessoas têm medo de purgatório, de umbral. Já tá no umbral, né, gente? Né? Então tudo isso, né, que acontece já pode ser um cruzamento em realidade. É você se encontrar com você mesmo. Aqueles momentos de decisão forte, sonhos muito reais, aquelas conexões inexplicáveis, a gente fala, gente, não tem como ter essa conexão com essa pessoa, né? Do nada, assim, que do nada, né, gente? São pontos onde as suas versões se tocam, não tem jeito, e se tocam, viu? Não tem jeito. Ah, mas se essas são separadas, por que se tocam? Porque tá na mesma teia. E é nesses momentos que sua consciência expande. Vocês falam tanto em viagem astral. Ai, quero fazer viagem astral. Quero fazer viagem astral, quero fazer viagem astral. Ah, eu faço viagem astral.
Como se isso fosse exclusividade de alguém, como se fosse um dom, né, magnífico, e não é. Não é. Às vezes é irresponsabilidade quando faz de forma consciente, sem ter preparo para isso, né? E eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu vou mexer com muita gente hoje. Ninguém está preparado 100% para uma viagem astral consciente. Ninguém está preparado, né? Em algum momento pode trazer mais do que foi buscar, viu? Eu sei o que eu acho nas casas de vocês quando eu desdobro. Eu sei o que eu encontro. Por quê? Porque traz mais. Faz aquela vivenciazinha de final de semana e vai lá desdobrar. Agora, o desdobramento inconsciente volta pra gente se tocar em outras vidas, pra gente se conectar com outras vidas também. Nós encontramos com outras versões nossas e reunimos, falamos, tá, você tá fazendo a tua parte? Aí é uma consciência falando com vários fragmentos encarnados, né? É quase que uma reunião. Nós somos uma empresa espiritual, cada um de nós. É quase uma reunião, onde a gente vai ver o que cada versão nossa aprendeu. E é difícil lidar com um ser angelical sendo parte da gente e lidar com um ser quase demoníaco fazendo parte da gente também. Vamos fazer um exercício mental aqui, Rafael? Uhum. Que você chega num lugar e você é um bandido da pior espécie, um assassino terrível. E você se enxerga naquele mundo como esse bandido. Você fala, não, mas como é que eu posso? Como é que eu posso ser essa versão também? Como é que eu posso ser a versão dessa pessoa chorosa que vive chorando e vive reclamando da vida? Como é que eu posso ser esse ser tão iluminado que sorri o tempo todo? E a gente começa, né? Aí começa o quê? O auto-julgamento. Porque nós sabemos onde nós vamos chegar e nós sabemos onde nós viemos. Né? Então nós temos muitas curas através das realidades paralelas. Né? Muitas dores que nós sentimos, que você sente, pode não ter começado aqui e nunca começou aqui, né, gente? Então, mas pode ser resolvidas aqui. Acho que isso é o grande pulo do gato, né? É o que eu digo a vocês. Aprendeu, resolveu. Então, quando você entende que existem outras versões suas, você para de se culpar. É a primeira coisa. Né? E começa a integrar. Começa a unificar. A cura acontece quando você traz consciência. Tá? E aceita tudo que faz parte do mesmo processo evolutivo. Né? Você aceita que tudo faz parte desse processo. O seu aprendizado, os seus erros, os seus acertos. Então, vocês podem estar perguntando, tá, Ivan, como é que a gente acessa essas outras versões? Gente, não é algo distante. Né? Não é algo que está lá distante, né? Está no mesmo lugar de Deus, está dentro da gente, está no próximo, está no vizinho, está no cachorrinho, está no gatinho, está nas plantas. Você acessa através do silêncio, por exemplo, da meditação, da sua intuição, dos seus sonhos. Você sabia que todos os personagens dos sonhos são você? Todos os personagens são você. É a forma como você vê a vida, é a forma como os outros te veem. E você aceita. Então, se você tem um bandido, um assassino no sonho, é você correndo atrás de você, é você se matando. É você se torturando, é você se assustando. A si mesmo então. Né? E muitas sensações que nós sentimos, do nada a gente tem aquela sensação, né? aquela calma ou aquele temor. Quando você se acalma, você começa a sentir outras camadas da sua própria existência. E isso, gente, é maravilhoso. Né? Então, é uma questão da gente... Por que eu falo tanto de respiração? Respirem. Né? Quando estiver doendo alguma coisa mental ou físico, respire. Puxa profundamente. Solta. Nunca tome uma atitude antes de respirar pelo menos 30 vezes. Profundamente. Se as pessoas fizessem isso, ninguém ia falar coisas que não dá para voltar atrás, né? Ofensas horríveis, né? Perdendo amizade, perdendo
perdendo clientes, perdendo tudo, né? Um momento de besteira, um momento de uma palavra torta, mal falada, né? Uma agressão que podia ser evitada, quantas coisas. A gente tem vontade de enforcar alguém, às vezes tem, nós somos humanos. Eu tenho vontade de enforcar um monte de gente, às vezes mais. Né? Eu aprendi a respirar. Nós podemos falar também de guias espirituais e consciência ampliada, né? Que eu acho que isso também tem tudo a ver, porque os guias não veem você como uma única vida. Né? Eles enxergam todo. Por isso que os guias não são muito bonzinhos na lida com a gente, não. Quando eu reclamo alguma coisa com o Ariel, eu já levo logo pro chão de orelha. Eu já desisti de reclamar, né? Praticamente não reclamo. Eu praticamente não reclamo. Porque quando eu tento reclamar, ele me fala, olha, podia estar assim, assim, assim. Você podia estar vivendo essa experiência, ó. Você tá no lucro, fica quietinho, cala a boca. É assim que o Ariel fala comigo. E é assim que seus guias falam com vocês. Né? Eles enxergam o todo, gente. Então, eles percebem as suas múltiplas existências. E vão te direcionar para você alinhar tudo isso, né? Pra você entender. Quando a gente não julga o outro e não se julga, nós começamos a aprender a conviver com essas outras linhas da nossa grande teia. Nós começamos a entender. O que você julga no outro, em uma pessoa aqui, você pode viver exatamente isso numa outra dimensão. Enquanto aquilo que você almeja ser, você já é em algum lugar. Então é tudo aqui e agora. Né? Quando Jesus nos diz que nós somos Deus, está aí. Uma das provas. Né? Então, às vezes, aquela intuição muito forte é um ajuste entre as suas próprias versões. Né? Aquela intuição que você precisa mudar alguma coisa. É só um ajuste. Para que você se ajude no processo. Então, a consciência coletiva, ela cria o entrelaçamento. Mas aí você tem que entender, não é só você. Todos estamos vivendo múltiplas realidades. Todos nós estamos vivendo múltiplas vidas. E isso cria uma rede muito grande, uma consciência coletiva, onde tudo se influencia. As pessoas têm que aprender que nós não vivemos sozinhos. Né? Nós mesmos somos múltiplos. Né? Quando as pessoas falam dos arquétipos na psicologia, por que você acha que são as questões arquetípicas que nós temos? São exatamente essas vidas das quais nós não temos consciência, mas nós temos a inconsciência, que de vez em quando, né, aflora para o consciente. Quando você evolui, você também impacta outras versões suas. Assim como outras pessoas. Então, aquilo que vem para você como iluminação, nada mais é do que uma versão sua melhorada, que manda informação. Ô, irmãozinho, pedacinho de mim, ou pedacinho de mim, eu aprendi isso. Talvez você consiga conectar. São os grandes saltos quânticos. É sobre isso. Né? Então, gente, e nada é isolado. As pessoas têm que entender que nada está isolado, nada está distanciado. O amor é um ponto de união. Então, se existe algo que atravessa todas as realidades, né, é o amor. Que coisa maravilhosa o amor, né, gente? Tão mal interpretado, né? Porque o amor conecta essas versões. Ele cura memórias. Ele alinha os caminhos que nós precisamos trilhar. Quando você age com amor, meus amores, né? Quando vocês agem com amor, aqui, nesse mundo, você está ajustando várias realidades ao mesmo tempo. O amor é extremamente curativo, né? Como o ódio é um veneno. Né? Então, e quais são os desafios que a gente pode falar dentro dessa consciência? Né? Acho que isso é um ponto importante para a gente pegar. Nem todo mundo está pronto para entender isso. Muitas pessoas vão virar a cara para essa história. Né? Porque pode gerar confusão. Pode mexer com a identidade da pessoa. Né? Muita gente fica confusa com isso.
Não, Ivan, não basta uma vida de cada vez, não tem que ser um punhado? Tem. Como se fosse um espelho. Já entraram numa casa de espelho? Que vocês olham para um espelho, olham para outro espelho, tem 300 mil versões de vocês, é infinita. Assim são os fragmentos de alma, os pedaços de alma nós que vão. Porque somos deuses, não somos? Não é isso que Jesus falou? Então nós nos dividimos como se fossem células para juntos fazer o grande trabalho, né? Então as pessoas podem até criar uma confusão, mas na verdade você não está perdido, não está perdida, né? Você está expandindo consciência. Isso é maravilhoso, a gente ter essa oportunidade de expandir consciência, né? E vivendo isso no seu dia a dia. Não é nada que você tenha que fazer um grande curso, uma grande vivência. Você não precisa complicar, né, gente? Você não precisa complicar. Como é que você pode começar esse processo? Observe suas emoções, né? Respeite a sua intuição, pratique o amor, cuide da sua energia, né? Mas principalmente, entenda uma coisa que eu vou dizer para vocês agora, né? Você não está vivendo apenas uma vida. Você está vivendo um conjunto de experiências interligadas, né? Então vivencie isso de uma forma profunda, né? Por isso que não existe vítima nesse mundo. A pessoa que tem um problema seríssimo de saúde, né? Às vezes não anda, está prostrada em cima de uma cama, mas ela tem uma versão dela que está completamente sadia. Ela tem uma versão dela que voa, né? Então, mas ela tem uma versão dela que está tirando o movimento da perna de alguém lá. É um torturador, é um assassino. Nós podemos ter todas essas versões. E temos dentro do nosso leque de aprendizado. Porque se o tempo não existe, ele coexiste, todas as vidas que nós vivemos estão vivendo simultaneamente agora. Vou dar um exemplo prático para vocês. É como se vocês tivessem um mingau bem branquinho e você quisesse colocar um chocolate no mingau, né? Então você pega lá o chocolate derretido, joga no meio do mingau para juntar aquele chocolate com o mingau. O que vai acontecer? Conforme você for girando a colher de pau, né? Bruxinhos que estão aí, vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que o chocolate vai ficar concentrado no meio, né? Depois ele vai jogando a sua zona de influência e vai ficando um marronzinho do lado, tal, e você vai mexendo, ou seja, o centro vai lançando a luz para as pontas. Chega no ponto que vira uma coisa só, um mingau de chocolate, né? E nós vamos formatando nosso mingau de luz dessa forma, né? O que um aprende passa essa informação às outras versões. E o centro, agora vocês vão ficar um pouquinho mais indignados. Mas o centro da nossa vida não está aqui. Aqui são prisões ou libertações. Esse é um plano esse é um planeta tomado por Demiurgo. Tem outros tomados por ele. Tem outros tomados coisa pior que ele. Mas tem muitos que não somos livres. E esses seres que estão livres estão tentando nos livrar daqui. E se o seu mentor espiritual for simplesmente uma versão sua que vem de uma outra condição, simplesmente para te acordar, para te trazer a realidade. Já pararam para pensar nisso? Já fizeram essa pergunta também? Não é? Uma versão melhorada nossa que já aprendeu muito e vem e nos ensina como mestres. Eu já perguntei para Ariel. Ariel, você é realmente um mentor ou você é um pedaço de mim? Né? Aí ele responde aquilo, o que você acha, né? Aquilo que eu creio assim será. Né? Eu sei que eu vivi uma vida encarnada com Ariel. Eu tenho plena consciência disso. Eu lembro de Ariel nesse lugar. E eu tinha as mesmas habilidades que Ariel tem hoje.
E eu perdi pela minha ignorância, pela minha estupidez. Já disse, eu estou encarnado, não sou grande coisa. Ninguém aqui é, nem eu, nem vocês, nem Rafael, ninguém. Nós estamos aqui numa situação de aprendizado severo. Isso aqui é um hospício, é um hospital. Né? Não adianta bater no peito e falar, eu sou filho de Quiron, eu sou luz pura. Não, não é não. Não é mesmo. Sai fora. Não é mesmo. Né? Então, será que muitos dos nossos mentores, porque eu tenho Ariel, eu tenho outros que vêm, eu tenho Lumina, eu tenho outros que vocês conheceram aqui, né? Nas canalizações. Não são versões nossas vivendo em outras vidas? Você sabe que você pode ser mulher nessa vida, homem em outra? Você pode ser homem nessa vida, mulher em outra? Você pode ser um homem nessa vida, viver numa versão que você condena nessa vida em outra. Talvez isso te irrite tanto quando você vê uma pessoa diferente na rua, né? Esses dias tinha um rapaz muito alto na rua, de barba fechada, todo maquiado, de vestido e salto alto. Eu olhei e falei assim, nossa, é difícil segurar uma onda dessa, né? Depois eu falei, Ivan, você tá julgando, você tá fazendo um julgamento fantasiado de amoroso. Se você olhou e observou, você já está julgando. Se você não julgasse, você nem via. Então você vê como que nós julgamos, né, Rafael? Muito. Nós julgamos o tempo todo. Todo tempo todo. Né? E sabe que não tem uma versão minha vivendo a mesma situação em algum mundo? Né? Então, às vezes, quando eu tomo essa consciência, né, interdimensional, eu diminuo o meu julgamento. Não basta olhar e fazer o bonzinho. O importante é que você olha e nem veja. E nem veja a vida do outro. Veja só o ser humano, veja só a luz. Isso é não julgar, isso é não condenar. Né? Mas vocês vejam que um momento em que eu julguei, mesmo que amorosamente, esse amorosamente é um disfarce para o julgamento terrível. Né? Esse não julgar, às vezes, é um disfarce horrível para o julgamento. Esse, eu julgo, mas eu julgo com amor, eu observo com amor. Não. Você está julgando, sim. E não deveria. Talvez seja simplesmente a constatação de uma vida que nós vivemos em outra dimensão e nós trazemos para essa. Então, quando a gente está de cara com uma versão nossa aqui, uma cópia do que nós somos em outra vida, porque todos nós temos todos os arquétipos, aí nós nos chocamos. E é aí que entra o aprendizado. Eu acho que isso é incrível. Então, sim, você pode ser velho aqui, jovem lá, homem aqui, mulher lá. Você pode ser em outra versão, tudo aquilo que você condena aqui. Tudo aquilo que você condena aqui, você está vivenciando em outra encarnação. Em outra encarnação, não, em outra experiência encarnada. Tá? Subsistindo com essa existência. Então, eu acho que é isso, basicamente, né? Uhum. Nós temos perguntas, Rafael? Temos sim. A Rosemary mandou pelo superchat. Gratidão, querida. Quando criamos realidades paralelas, é possível reintegrá-las ou desfazê-las da mesma forma que foram criadas? Gratidão. Aí aqui está o grande pulo do gato e gratidão pela pergunta. Muito boa. Você quando cria uma realidade paralela, ela começa a existir independente de você. Você pode trabalhar essa realidade com a quebra de contratos, você pode quebrar as dificuldades que esse pedacinho de você está vivendo. Você pode melhorar a condição dessa sua existência, mas você não pode eliminá-la. A semente, ela pode ser plantada ou não plantada, mas a semente espiritual não dá para ser extirpada. Uma vez construída essa realidade paralela, não tem jeito. E um pensamento pode reproduzir uma realidade paralela. Um pensamento reproduz uma vida. Quando você pensa assim, se eu fizesse tal coisa, minha vida ia ser fantástica, minha vida ia, ela é. Em algum lugar ela se forma. E você vai viver naquela vida que você não deu conta de fazer aqui, isso ficou no plano do pensamento. Aí depois a pessoa pode adquirir consciência e trazer isso para a realidade. O que é? O pedir e agradecer antes mesmo de receber, porque já está
contactado no plano espiritual. É isso. O milionário que você sonha em ser aqui, você está construindo ele em algum lugar. E você pode reintegrar esse milionário com você. Mas as pessoas preferem reintegrar o doente que elas criaram em outra vida. Né? A pessoa perturbada que elas criaram em outra vida, elas trazem para essa. Então sempre há essa integralidade. Sempre há esse momento de integrar, né? Com outras vidas. Mas dificilmente a gente consegue fazer a integração com o que tem de bom, né? Que a gente construiu lá fora. Porque fica tudo no plano do pensamento. Então a gente geralmente atrai o que não presta, o que a gente fez de ruim, para aprender também, né? Porque a gente está na roda de samsara, roda de sofrimento. A gente aprendeu que o sofrimento é caminho sim para mais sofrimento, né? Dificilmente a pessoa desperta na dor, é por isso que está preso na roda de samsara. A Conceição pergunta. Eu dou uma sugestão de tema. Como saber quando é intuição ou mera coincidência? Nós podemos falar sobre isso um dia sim, com certeza. A próxima pergunta da Cíntia Silva. Oi, Ivan, tudo bem? Existe, na literatura, existe esse tema para estudo? Olha, quando você fala nesse tipo de assunto, geralmente são assuntos herméticos, tá? Geralmente ocultismo. Existe com as suas versões, existe sim. Eu aprendi sobre da forma mais difícil, né? Eu aprendi sobre encontrando versões minhas, cara a cara. Foi a forma como eu aprendi. Mas se você procurar, você vai encontrar referência sim, tá? Livro, essas coisas eu realmente não tenho como indicar, porque eu nunca li nada a respeito. Eu aprendi na vivência, né? Mas eu sei que dentro do ocultismo tem algumas coisas. Lá a gente estuda algumas coisas mais diferenciadas, que não é o canal para você agora, né? O ocultismo é uma coisa que as pessoas brincam com o ocultismo. O ocultismo é muito sério, né? Hoje todo ocultista vai pra televisão, diz que é satanista, diz que é qualquer outra coisa, né? Porque virou modinha ser ocultista. Ocultismo é um assunto que a gente aprende dentro das grandes escolas, né? A gente aprende isso dentro das grandes escolas. Eu tive vivência com muitas escolas, como Rosa Cruz, como, né? Eu passei por muitas interações com escolas que não são nem citadas, que eu não posso nem dizer o nome. Rosa Cruz é uma coisa que todo mundo conhece. Mas eu passei por iniciações e por vivências que eu não posso nem dizer o nome, pra vocês terem uma ideia. Eu sempre digo que a gente precisa procurar tudo, viu, querida? E ver o que presta pra gente, né? Eu, para poder fazer o que eu faço hoje, eu tive que mergulhar em mares de lama que eu jamais entraria por outra situação se não fosse aprender a defender vocês. Se não fosse para poder ajudá-los, eu jamais entraria. O Oswalter perguntou: Ivan, vida paralela tem a ver com o conceito de mônada, que cada uma fractaliza-se em 144 almas. Pode ser uma forma de manifestação, pode ser uma forma de informação também, né? Eu não gosto muito dessas correlações, querido, porque vai lidar com outras coisas que não é o propósito, né, desse trabalho nosso aqui. Vai lidar com outras coisas. Por exemplo, se você pega algumas denominações evangélicas tradicionais, né, como, por exemplo, adventistas, né, do sétimo dia, algumas coisas que as pessoas às vezes confundem, né? Muitas dessas religiões, chamadas religiões, trazem conceitos ocultistas. Sim. Trazem conceitos ocultistas. Então, eu prefiro não adentrar no assunto, não dessa forma, porque senão fica muito leviano, tá? Fica leviano.
mas digamos que falem das mesmas coisas, mas de formas diferentes, e acabam transformando em coisas diferentes também. Mas a ideia original seria. Mas não falam das mesmas coisas, na verdade. Falam de condições diferentes. Vocês vão ver isso, inclusive, na mitologia, sobre isso, sobre essa questão de multiplicação de alma, né? O problema é o seguinte: o corpo reproduz outros corpos. Um homem pode ter milhares de filhos. Uma mulher pode ter dezenas, às vezes. E um homem pode ter milhares de vidas, né? Porque para o homem é muito simples. Ele é só a semente, né? A mulher é a terra que germina. Então, para a mulher é mais difícil. Mas olha como nós podemos reproduzir corpos, né? Então, da mesma forma, a alma também se reproduz. Ela se reproduz, no princípio, ela se reproduziu, né? No princípio, quando Deus criou as almas iniciais, né? Que foi a criação de Deus, e Ele nos deu o poder de reprodução de alma também. É uma coisa que as pessoas não falam, né? Mas Deus nos deu essa possibilidade. Nós reproduzimos essas almas há muito tempo. Hoje, o que nós reproduzimos são experiências para a nossa própria alma. É essa fração que nós vivemos aqui encarnado, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, querido. Não são 100, não são 144. Agora vai o susto. Podem ser milhares. Pode ser milhares. Todos nós temos dentro da gente um exército. A gente tem que saber para quem que ele está lutando, né? Se é para o bem ou se é para o mal. Mas todos nós temos dentro de nós um exército, com todas as visões arquetípicas, com todos os arquétipos possíveis, com todas as máscaras, com todas as possibilidades. A Patrícia Pimentel perguntou: bom dia a todos. Se somos uma única consciência, como podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Aí é que tá, nós não somos uma única consciência. Nós temos uma consciência expandida. Essa consciência única que nós chamamos é a nossa formatação, digamos assim, como a matriz que liberam todas as outras formatações. Então, como se nós fôssemos uma central de computador, usando essa memória para todos os outros pontos de computadores, como se tivessem vários computadores conectados a essa central. Então, é como se fosse só as telas do computador acessando uma única memória, uma única fonte de memória. Esse é que é o problema, mas a consciência é uma só. Eu disse isso aqui hoje, agora há pouco, que esta consciência, ela não está aqui. Essa consciência, ela está num ponto de controle. E nós estamos servindo a esta consciência, a essa criação primária de Deus, do Criador. É provável que a gente esteja dentro de uma cápsula do tempo aí, em algum lugar do espaço, controlando todas as outras vidas aqui. Jogando os soldadinhos como se fossem fantochezinhos aqui. E alguns estão presos aqui na Roda Sansara tentando sair. Às vezes eu acho que a vida é um grande videogame. E nós estamos aqui com avatares. Às vezes eu penso que é isso, né? Agora, se você quiser ir mais longe, eu vou com você mais longe. A única consciência central de todas as consciências é Deus, se nós somos parte dessa consciência. Agora, se nós seguimos o que Jesus disse, sois deuses, então nós somos consciências geradoras de consciências que um dia serão outros geradores de consciência. Nós temos que nos desligar do teocentrismo, em primeiro lugar. Nós temos que nos livrar do egocentrismo, desse eu, uma pessoa, um ser simplesmente. E quando nós nos livramos dessa questão, né, do Deus único como única forma, né, única forma de expansão.
Ele não é. Ele nos fez como expansão dele. E nos pediu para que nós nos expandíssemos também. E Deus nos deu livre-arbítrio. Então, ele é a grande fonte. Nós somos parte da fonte gerada por ele, que são os primeiros. Esses se reproduziram. E nós já somos parte dessa reprodução. Do primeiro, né? Do primordial. E depois nós nos dividimos aqui em seres menores, para que todos nós nos tornemos tão fortes e poderosos quanto os seres primordiais, né? Que muitos de vocês chamam de deuses, né? Vocês querem seres primordiais? Eu vou dar para vocês. Orixás. Os deuses dos panteões, né? Grego, romano, egípcio, mesopotâmico e por aí vai, né? Outros seres também, como existe na Ásia, existe em outros lugares, também existem os panteões, né? Que não são Deus, são partículas de Deus, e todos eles reverenciam um Deus criador, e nós somos parte dessa criação. Acho que ficou claro isso? Uhum. É um pouquinho mais complexo. É um pouquinho mais complexo, querida. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil. É um assunto que geralmente eu me embaralho todo na hora que eu estou dissertando sobre, porque eu sei das dificuldades que a maioria das pessoas tem em entendimento, né? Eu tenho muita dificuldade de entendimento nisso. Eu tenho muita dificuldade. Eu estou aprendendo também. Né? Sempre digo para vocês que eu não me ponho aqui nem como mestre nem como professor, porque eu também estou aprendendo. Quando eu comecei a dar de cara com versões minhas, eu fiquei muito assustado. Muito assustado, mesmo. Você pode ver que todas as mitologias falam dessa divindade maior de todas. Né? Todas falam. Né? Se bem que a grega fala já do caos, né? Que ele é o demiurgo, que diz que tá famoso hoje, Javé, né? Os gregos já falavam do caos, que é o acima de tudo. Né? Porque eles tinham, os gregos desenvolveram a razão, né? Uhum. Né? Tudo que você entende por ciências humanas, praticamente veio da Grécia. Sim. Né? A gente sabe que a ciência toda que nós entendemos hoje é árabe. É árabe. O que nós entendemos por engenharia, medicina, astronomia, tudo isso é árabe, né? Eles são as grandes mentes do mundo. Eles foram o berço de tudo isso. Então, mas os gregos também desenvolveram uma arquitetura maravilhosa, matemática, geometria, a própria filosofia. Sim. Né? Então, claro que eles entendiam que se o homem pode aprender, se o homem pode se desenvolver, por que continua errando? Então eles viram que havia um erro, por exemplo. Se eu tenho que comer um irmãozinho meu aqui, um bichinho, para sobreviver, tem alguma coisa errada. Sim. Se eu tenho que tirar uma vida para sustentar a minha, tem alguma coisa errada. Né? Então, claro que eles criaram essa ideia, né, do caos. Eles criaram essa ideia do caos. Mas não é só eles. Os cristãos, por exemplo, tem o diabo também. O diabo não vem atentar, não vem impedir que as pessoas... Sim. Então sempre vai ter o Deus do caos. Né? Vão chamar de Lúcifer, vão chamar de várias coisas. Né? E esse Deus eu não creio. Esse tipo de energia eu não creio. Mas eu creio como demiurgo. Por que eu creio como demiurgo? Porque é o contraponto. É a escuridão. A escuridão teme a luz. Porque a escuridão não elimina a luz, mas a luz elimina a escuridão. Então é essa briga eterna, né? E quando você fala de um Deus do caos, é isso. Mas ainda assim, eles acreditavam, eles tinham a crença num Deus maior. Em todas as culturas. Independente de terem contato humano ou não, todas pensavam a mesma coisa. Uhum. O Vinícius Gotardo perguntou: Ivan, bom dia. Como sentimos que abrimos ou fechamos realidades paralelas? Então,
Sentir é quando a gente começa a perceber. Existe uma coisa, Vinícius, que a gente percebe o que está acontecendo, que está atravancando o nosso desenvolvimento. Tem pessoas que têm plena consciência do que é. A primeira libertação, o primeiro alvorecer da alma, né, dentro de uma vivência, é você entender o que está travancando o seu progresso, o que está te segurando. Quando a pessoa aprende sobre isso, ela está a milhões de anos-luz de uma pessoa que não tem consciência. Tem pessoas que fazem as maiores atrocidades do mundo e eu mas eu estou certo, não estou? Eu digo, querido, querida, eu que não vou dizer que você está errado. Cada um tem a sua consciência, né? Mas a pessoa, quando ela tem consciência de que o que ela está fazendo está errado, errado assim, né? Não tem certo e errado, mas que não está levando ela para um lugar, né, melhor, para uma condição melhor, para uma consciência melhor, naquele momento ela teve conexão com alguém, né, dentro dessa realidade paralela, dessas encarnações paralelas, que já alcançou esse lugar. Aí ela sabe que existe, ela percebe que existe um outro lugar, aí ela começa a entrar em choque. É assim que a gente percebe que a gente está entrando em consciência. Quando a gente acha que tudo que a gente faz está certinho, está ótimo, está perfeito, você fechou o portal. Você fechou o portal para você e você fechou o portal para aqueles que precisam desenvolver através de você também. Gente, é uma corrente. Digamos assim, ó, teu irmãozinho está lá no fundo da lama do esgoto, tem um que já está no meio do esgoto, tem um que botou a cabeça fora do esgoto. Esse que botou a cabeça fora do esgoto já é um Deus para aquele que está afundado lá na base. Né? Tem aquele que já está um pouquinho acima, dando a mão para aquele que está tirando a cabeça do esgoto. Esse é o Deus também para aquele que está saindo com a cabeça fora e já consegue ver o céu. E tem aquele que vai dar a mão para aquele que deu a mão para aquele que está na cabeça. Então é uma corrente. Até você chegar num ser alheio a tudo aquilo, longe de toda daquela negatividade, leva-se tempo. Então é uma corrente. É uma corrente. E a gente não pode se fechar para essa corrente. Quando a gente acha que não tem ninguém para puxar, que está lá embaixo, para ajudar, e que não precisa de ajuda de ninguém, você fechou a corrente. Tem gente que vive assim, né? Sim. Né? É o famoso eu não creio em nada. É o famoso. Esse tá lascado. O eu não creio em nada elimina a crença no ser humano. O ateu pode desenvolver muito mais rápido do que um religioso. O ateu. Porque ele acredita no ser humano. E se eu creio que eu posso ser a única pessoa a ajudar a outra, é um ser humano, e a única pessoa que pode me ajudar é outro ser humano, se eu creio nisso, eu abri os portais. E sendo eu ateu ou o maior religioso do mundo, né? Você sabe o que eu penso sobre religiosidade, né, gente? Então, enfim. Vamos. O Ricardo Gaunins que perguntou: bom dia a todos. É possível então estarmos numa simulação igual nos filmes de Matrix e Avatar? Mas total. Isso aqui é uma simulação. Isso aqui é uma simulação. É um mundo de ilusões. Olha, o que você sente, querido, como sabor não existe. É uma reação química. A pessoa, quando faz determinados tipos de tratamento, perde a capacidade de sentir sabor. Uma gripe mais forte tira o gosto de tudo. Né? Eu, quando criança, tinha gripe, só queria tomar suco de laranja. Era a única coisa que eu sentia o sabor. O resto tinha gosto de nada, tinha gosto de isopor. Então, o sabor que você sente, o cheiro que você sente, a beleza que você vê, tudo isso é uma reação química. Enxergar, ouvir, sentir. É uma reação química. Então, isso aqui é um mundo ilusório. Isso é um mundo que ele é feito dessa forma para a gente poder aprender. Né? Mas era para ser um mundo maravilhoso. Não era para ter tanto peso. Só que quando nós chegamos aqui, nós demos de cara com o quê? Com a energia de Demiurgo, da escuridão. Então sim, estamos presos numa Matrix. E o despertar é sair dessa Matrix.
E você pode chamar essa Matrix de roda de Sansara. É só outro nome para Matrix. Inclusive, a própria roda de Sansara, lembra aquela coisa de Matrix, né? Sim. Exato. É isso aí. Tem mais perguntas? Deixa eu testar o nome da Marisa aqui. Essas vidas paralelas, de certa forma, interferem na nossa vida? Gratidão por explicar. Total. Interfere no sentido de que todas as vidas, independentemente de qualquer coisa, todas as vidas estão conectadas. E é a teia de aranha, querida, que eu coloquei logo no começo. Se cair uma mosca numa teia de aranha de metros, né? Que tem teias de aranha que pega 20 metros quadrados, dependendo da espécie, né? Então, se cai um mosquitinho de nada, mosquitinho da dengue lá, a aranha sabe que ele caiu. E vai interferir na teia inteira, vai acordar a aranha, vai virar aquele peteco, né? Assim somos nós. Tudo que acontece numa vida interfere em todas as outras, de bom ou de ruim. É por isso que tem que ter tanto amor próprio. Se perdoar. Quando sentir angústia, faça uma oração para si mesmo. De perdão, de amor. Literalmente, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim. É isso. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em se amar? Né? Naquele momento, se acaricie. Imagina que você é uma criancinha, abraça a criança, pega ela no colo. Abraça, beija essa criança que você foi um dia, pronto. Você pode transformar isso num abraço e num beijo para sua criança espiritual. Né? Todos podem fazer isso. Quando sentir o peso, façam isso. Se abracem. Se abracem e cuidem de vocês. Cuide de vocês porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar, essa é a verdade. Sem autocuidado, ninguém consegue chegar a fazer nada por você. A Cláudia Andrade perguntou: bom dia, Ivan. Dentro desse raciocínio, uma coisa que sempre questionei é se existem realmente o vírus ou se esses organismos são energias que nós criamos. O vírus existe sim. Nós vivemos dentro de uma realidade onde temos múltiplas vidas. Né? Todos os vírus que vocês ficam sabendo que de repente estoura, começa a contaminar as pessoas, assim como foi com aquela doença, né, da pandemia. O que acontece? O homem, ele desrespeita o meio que ele vive. Então essa camada da Terra que nós sobrevivemos aqui, e vivemos e sobrevivemos, ela tem um equilíbrio. Gaia tem um equilíbrio. Né? Quando você transforma tudo em soja, plantação de soja, de milho, né? E você vai trazendo os animaizinhos para dentro de casa, né? Que agora você acorda de manhã, você tem enviado o gaieiro na entrada do apartamento em cidades grandes aí do Brasil, você tem jacaré no esgoto, você tem paca, tudo tudo capivara no meio da rua. Então é provável que esses vírus venham da natureza para dentro da tua casa. Eles existem de fato, né? E olha, existem mais uma coisa, eles existem antes de nós existirmos aqui, eles já existiam. E eles vão existir depois de nós, né? Se vocês acham que a pandemia foi uma coisa horrível, vocês não sabem o que está por vir ainda. De doenças por vírus, né? Dá para criar em laboratório? Dá. Até acho que alguns são criados em laboratório. Mas esses aí são bem reais, são bem verdadeiros. E você está certo em perguntar sobre a mente humana. A covardia está na mente humana, o egoísmo está na mente humana, a estupidez está na mente humana, negar a existência está na mente humana. Então, sim, nesse princípio, sim, a mente humana pode criar tudo isso. E encerrou as perguntas.
É o que eu digo sempre. Nós vivemos um mundo de ilusão, sim. Nós vivemos um mundo inventado por um Deus louco, embora criado por um Deus perfeito, né? E o que nos liberta do mundo do louco para o mundo do Deus perfeito é a nossa consciência, é o nosso despertar. Essa é a proposta, né? Desse trabalho espiritual que eu faço, que a gente consiga despertar, né? A gente consiga despertar para esse mundo verdadeiro, né? Existe um mundo verdadeiro, gente, fora dessa ilusão. Existe. É quando nós nos conectamos com o nosso eu superior. A gente fala sobre Deus, o Deus interior, o nosso Deus superior. O que é o nosso Deus superior, gente? É a unidade, né, divina que existe em nós e que reproduz essas nossas experiências. Quando um de nós se conecta diretamente com esse Deus, todos os seres aprendem ao mesmo tempo e nós nos tornamos um novamente. A gente veio aqui para pegar as ovelhas, mas não é as outras, não. É as nossas ovelhas mesmo, porque nós somos o pastor das nossas próprias ovelhas. É isso que é acordar para a vida. É isso que é despertar. É juntar essas ovelhas todas. E é lindo porque a gente resolve questões em outros tempos, em outras vidas, nesta vida, outras experiências, outras dimensões paralelas, enfim, é maravilhoso, né? E basta despertar em uma vida. Uhum. Você desperta todas as outras. E nós temos gente nos ajudando, nós temos parte de nós que já está muito próximo do despertar e que está nos ajudando também. E nós ajudamos os outros irmãozinhos também. E assim nós vamos. Bom, gente, gratidão. Muita gratidão. Gratidão, Maria Santíssima. Gratidão a Jesus Cristo, a todos os mestres assessonados. Ontem eu não pude fazer a live, mas eu coloquei ali uma mensagem para vocês no Grupo Mariano sobre essa Semana Santa. E vamos vivenciar essa Semana Santa buscando aquilo que ainda dentro de nós crucifica Cristo todos os dias. Quantos Cristos nós estamos crucificando todos os dias com a nossa ignorância, com a nossa estupidez, com a nossa falta de amor pelo próximo, né? Toda vez que nós apontamos o dedo para um irmão, nós estamos crucificando Jesus. Todas as vezes que nós não perdoamos, nós estamos crucificando Jesus. Então a gente tem que parar de achar que Páscoa é ovo de Páscoa e bacalhau, sabe? E começar a ver que a verdadeira Páscoa é nascer de si mesmo. Renascer. Assim como uma fênix. Essa é a proposta aqui, né? Então que a gente tem uma Semana Santa de consciência, né, Rafael? Sim. Hoje é terça ainda. E quem sabe durante esse dia a gente fala sobre a Semana Santa, né? Uhum. Uma forma mais ampliada. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Então, gratidão aos anjos, arcanjos também. Gratidão, Ariel, meu amor, meu amigo de tantas vidas, meu irmão, meu companheiro, né? Que tem toda a paciência do universo comigo, que eu não sou fácil. Gratidão, Rafael. Gratidão, Ivan. Gratidão ao Lucas, gratidão ao Cristiano, gratidão ao Fernando. E gratidão a todos os nossos irmãozinhos e irmãzinhas dos templos aqui de Goiânia. Gratidão, gratidão a cada um de vocês. Um beijo no coração e que a luz esteja conosco e ela está entre nós com certeza. Amém. Namastê. O Deus que habita em mim é o Deus que habita em vocês. Um beijo no coração. Que o manto da mãezinha cubra a todos e até amanhã. O nosso Bom Dia com Ivan Martins.